Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 13. Sempre encorajo os irmãos a lerem o capítulo antes de ouvirem o áudio para compreenderem o que nós vamos mencionar aqui, que algumas vezes eu não leio todos os versículos, que é o que vai acontecer hoje. Eu quero ler o versículo 13, então se você não leu o capítulo ainda, eu encorajo você a ler para entender todo o contexto em que esse versículo está inserido. Então está escrito assim ali no versículo 13: Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Aqui é uma palavra de Jesus para os fariseus, porque eles estavam questionando Jesus a respeito de algumas situações, especificamente sobre a situação dos discípulos não fazerem, eles tinham uma tradição de lavar cerimonialmente as mãos antes das refeições e os discípulos não faziam isso. E aí os fariseus questionaram Jesus a respeito disso. Jesus falou que eles eram um povo que só honrava a Jesus, a Deus com os lábios, mas o coração deles estava muito longe de Deus, que eles, os ensinos deles, os seus ensinamentos não passavam de regras ensinadas por homens. Jesus falou que eles negligenciavam os mandamentos de Deus para se apegarem às tradições de homens. E aí vem, na continuidade de tudo isso, esse versículo que nós acabamos de ler. Jesus dizendo: vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Amados, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que tem acontecido no meio da igreja. Esse versículo tem sido muito real no nosso meio hoje e no tempo em que nós vivemos. Muitos e muitos ensinamentos têm anulado a palavra de Deus e têm se transformado apenas em tradições humanas. Sabe, amados, quando nós estudamos sobre o final dos tempos, fica claro que a característica da igreja dos últimos tempos seria uma característica, algo muito oposto estaria acontecendo dentro da igreja. Uma parte estaria se vangloriando de si mesma, achando que sabe tudo, que não precisa de mais nada, se vangloriando nas tradições humanas, assim como os fariseus daquela época. E uma outra parte estaria perseverando em crer na suficiência de Cristo Jesus, e essa parte que persevera em crer na suficiência de Cristo Jesus, a palavra relata que é uma igreja que não tem muita força, no sentido de não são muitas pessoas que vivem assim. Isso nós podemos ver ao estudarmos as cartas para as igrejas do Apocalipse e compararmos as duas últimas igrejas citadas. Eu já mencionei isso algumas vezes, não é em vão a ordem em que foi escrito aquelas cartas para as igrejas do Apocalipse. Você pode ler depois nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Não é em vão que começou com a carta para a igreja de Éfeso, relatando algo que estava acontecendo na igreja primitiva. Depois veio a carta para Esmirna, enfim, e as duas últimas são a carta para a igreja de Filadélfia e a carta para a igreja de Laodiceia. E se nós compararmos, nós podemos ver que são igrejas completamente opostas. Liderança, porque as cartas foram escritas para o anjo da igreja, ou seja, para o pastor da igreja, relatando uma liderança completamente oposta uma da outra. Uma relata uma liderança que empinou o nariz e acha que tem tudo, que sabe tudo, que não precisa de mais nada, que é a igreja de Laodiceia. Outro relata uma liderança que sofre perseguição, que sofre situações
contrárias, mas que permanece firme no Senhor, porque a palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, e é uma igreja que tem pouca força no sentido de que são poucas pessoas, mas é uma igreja perseverante na suficiência de Cristo Jesus. Tanto que o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia é: retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Amados, nós temos vivido um tempo difícil em que muitos ensinamentos, muitos homens manipularam e manipulam a palavra de Deus para transformá-la em tradição meramente humana. E nós precisamos nos fortalecer cada vez mais em Cristo Jesus para combater esse tipo de ensinamento na nossa vida. Sabe, amados, é muito fácil nós sermos enredados por um estilo de vida meramente religioso, apenas com cumprimento de regras. Mas esse não é o verdadeiro evangelho da graça de Deus. O verdadeiro evangelho que Jesus Cristo estabeleceu, a nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus, é um novo modelo de vida. A Bíblia fala sobre esse novo modelo de vida, que só pode ser vivida por meio do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: aquele que vive no Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Porque se eu vivo governada pelo Espírito Santo, não tem como eu viver satisfazendo os desejos da natureza caída, da natureza corrompida. Pelo contrário, se eu vivo pelo Espírito, eu vou o quê? Manifestar a vida de Cristo, eu vou manifestar os frutos do Espírito. Amados, e nós precisamos nos posicionar nesse tempo em que nós temos vivido. Porque existem muitos e muitos que têm usado da palavra apenas para criar sistemas eclesiásticos meramente humanos. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Se de repente no Brasil acontecesse uma mudança assim completa e você não tivesse mais acesso à Bíblia, fosse proibido, você não tivesse mais acesso à Bíblia, e você não pudesse mais congregar, você fosse proibido de congregar, o que você faria? Como seria a sua vida? Você continuaria avançando como filho de Deus ou você retrocederia? Sabe, amados, quando nós analisamos a igreja primitiva ela não tinha, eu já mencionei isso com os irmãos, a igreja primitiva não tinha a palavra de Deus escrita. Quando nós olhamos para a igreja que o apóstolo Paulo foi fundando nas cidades, igrejas de gentios, porque talvez alguém possa dizer, mas eles tinham as escrituras do Antigo Testamento. Os judeus tinham, mas os gentios não. Os gentios ouviam a mensagem e criam na mensagem, permitiam que aquela mensagem adentrasse o mais profundo dos seus corações, a ponto de transformá-los, a ponto que eles ficassem firmados nas verdades de Cristo Jesus. Então, muitos ali não tinham as escrituras nem do Antigo Testamento. As do Novo ainda estavam sendo feitas. As cartas ainda estavam sendo escritas. Então, eles não tinham as escrituras, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E muitos deles viviam numa situação que eles não podiam congregar, que eles eram proibidos. Por quê? Por causa da perseguição. Principalmente quando nós lemos ali a respeito de um tempo em que aconteceu debaixo do governo de alguns imperadores romanos, a igreja não podia se reunir. E como que aquela igreja que não tinha a Bíblia, que não tinha como congregar num templo como é hoje, conseguiu avançar, multiplicar de maneira extraordinária? Amados, porque eles entenderam que a vida cristã não era simplesmente uma tradição transmitida por homens, mas era a vida de Cristo.
Eles compreenderam o amor de Deus por eles compreenderam a graça de Cristo Jesus por meio da sua obra de redenção completa realizada na cruz do Calvário. Eles compreenderam que eles viviam por meio do Espírito Santo, então eles tinham consciência da presença do Espírito Santo. Sabe, amados, essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Que eu e você não anulemos a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, por causa de tradições humanas. Eu estava esses dias no meu trabalho atendendo um casal, uma família, na verdade, um casal e uma criança de uns 7 anos, uma menina de uns 7 anos. E eu estava ali com a prescrição deles, vendo quais os medicamentos eles precisavam, conversando com a mulher. Ela estava me fazendo várias perguntas a respeito do tratamento, dos medicamentos. Eu estava ali tirando as dúvidas dela, perguntando, pegando os medicamentos, enfim. E enquanto eu estava, tinha medicamento controlado, eu precisava preencher vários dados ali. Enquanto eu estava preenchendo, aquela mulher estava conversando com seu marido. E ela falou assim, será que vai dar tempo para nós irmos na igreja hoje, amor? E ele falou, não sei, que horas são? E aí ela falou, acho que era 7h40. Aí ele disse, se a gente for direto dá tempo. Ela falou, não posso ir direto. Eu preciso passar em casa para pôr a minha saia. E ele falou assim, não, mas se a gente for em casa não vai dar tempo de ir para a igreja. E a criança, de uns 7 anos, a menininha falou assim, ai mãe, vamos de calça mesmo, qual que é o problema? Aí aquela mulher falou assim, se nós formos de calça, de novo, a gente vai ser chamado a atenção. Porque já é a 3ª ou 4ª vez na semana seguida que a gente vai de calça. E aquilo doeu meu coração, amados. Eu confesso para vocês. E a mulher falou assim, então deixa, hoje nós não vamos para a igreja. Porque ela não estava de saia. E ela estava com medo de levar um puxão de orelha por não estar de saia. Ela preferiu não ir para a igreja. Amados, o que estão transformando o evangelho? No que estão transformando o evangelho? Me perdoe os irmãos que congregam em igrejas que têm esse tipo de doutrina, mas eu tô ficando assim, de certa forma, indignada com o que estão fazendo com a igreja do Senhor. O que os líderes, o que os pastores, o que está acontecendo com a igreja? Estão anulando a palavra de Deus por causa de tradições humanas? Amados, nós não fomos chamados para isso. Qual a diferença fazia aquela mulher estar de saia ou de calça no culto? E ela estava bem vestida, estava com uma calça normal, larguinha, uma blusa comum. Não podia ir porque estava de calça. Amados, que mentalidade que é essa que eu não consigo entender, amados. Eu não sei vocês, mas ultimamente o meu coração tem entristecido. Eu tenho ficado profundamente triste ao olhar para a igreja e ver no que tem se tornado o ensino do evangelho. Tradições meramente humanas. A palavra genuína de Deus, que é poderosa para transformar, para curar, para libertar, tem sido anulada por causa dessas tradições, por causa de doutrinas. Eu só dei um exemplo aqui. Os meus irmãos que congregam em igrejas que têm esse tipo de doutrina, me perdoem, amados, eu só dei um exemplo. Foi só um exemplo, mas aquilo doeu o meu coração. Porque é isso que tem acontecido. Esse foi só um exemplo, mas quantos outros eu poderia dar aqui? A palavra de Deus genuína, viva, eficaz, tem sido anulada por causa de tradições humanas, ensinos que não contemplam a genuína vida que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Pessoas que leem a Bíblia, muitas vezes leem todos os dias a sua Bíblia, mas não compreendem as verdades de Deus. Por quê? Porque não são ensinadas ou porque
são ensinadas com um ensino manipulador que manipulou a palavra de Deus para transformá-la num ensino natural, humano. Amados, a palavra de Deus é poder. Cristo Jesus é a palavra de Deus encarnada. E nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, mas não é simplesmente um conhecimento intelectual, é algo que adentra o mais profundo do nosso ser. Porque Cristo Jesus é vida, o Evangelho é sobre vida. O Evangelho não é sobre cumprimento de regras. O Evangelho é sobre viver por meio da vida de Cristo que foi depositada em nós. O Evangelho é sobre o quanto nós somos transformados dia após dia à imagem de Cristo Jesus. Essa é a nossa vida cristã, nossa trajetória cristã, sendo transformados à imagem de Cristo. Tem uma passagem em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que eu gosto muito, que diz assim, que por uma única obra, Deus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo transformados, santificados. Ou seja, nós já somos perfeitos em Deus, já recebemos uma natureza perfeita, espiritual, que o Espírito Santo habita. E nós estamos sendo santificados, transformados, aperfeiçoados dia após dia na nossa vivência, no colocar em prática essa vida perfeita que o Senhor já nos deu. E muitos têm transformado o verdadeiro ensino que manifesta a vida de Cristo, têm anulado esse ensino apenas por causa de tradições humanas, de doutrinas de homens. Eu quero encorajar você a ser corajoso e ousado e a romper com esse tipo de ensinamento. Sabe, amados? Hoje em dia tá triste, né? Eu não posso mais falar e indicar alguém assim, vá na igreja mais próxima da sua casa. Não faça isso, não. Vá na igreja que prega a verdade, ainda que você tenha que andar 50 quilômetros para chegar nessa igreja. Mas se você quer frequentar um lugar, frequente um lugar onde a verdade é explicada, onde a verdade é pregada, onde a vida de Cristo é manifestada. Porque tradição de homens está cheio por aí. Doutrinas humanas está cheio por aí. Mas a verdade libertadora, redentora de Cristo Jesus está em poucos lugares. Está em poucos lugares. Por quê? Porque a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que cura, tira as pessoas do cabresto. Tira as pessoas de uma visão limitada. Tira as pessoas de uma vida de manipulação, de submissão simplesmente a homens. O verdadeiro evangelho gera filhos de Deus. Filhos que manifestam a vida de Cristo e que não são mais prisioneiros de homens, de regras humanas, de doutrinas humanas, de sistema meramente humano. Então eu quero encorajar você. Você que de fato quer viver a vida cristã. Seja ousado. Sabe, eu tenho me sentido triste por ver a igreja do Senhor, pessoas que o Senhor morreu por elas, sendo ensinadas com um ensino meramente humano, natural, ganancioso. Sabe, me entristece quando eu vejo as pessoas, líderes, tratando as pessoas como se fossem uma nota de dinheiro. As pessoas são apenas números. Amados, rompa com isso. Chega, nós precisamos avançar na vida genuína do Evangelho. E a vida genuína do Evangelho não anula o poder da palavra de Deus, o poder da verdade de Deus, o poder da vida de Cristo por causa de tradições humanas. O verdadeiro evangelho gera vida. O verdadeiro evangelho começa a manifestar os frutos do Espírito em nossas vidas. Nós começamos a ver o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio se manifestando, fluindo. As pessoas começam a se aproximar de nós, elas se sentem atraídas pela nossa presença por causa da vida de Cristo.
E muitas vezes nós não precisamos nem ficar falando, eu sou cristã, não. As pessoas se sentem atraídas pela nossa presença. Simplesmente elas querem estar perto de nós, porque de nós emana vida, flui vida, como rios de água viva. Eu encorajo você a romper com essa estrutura natural, humana, em que os homens têm transformado a igreja. Igreja não é isso. Igreja é o corpo de Cristo, é a extensão de Cristo sobre a terra. E cada um de nós somos membros desse corpo. E quando nós nos posicionamos genuinamente como membros do corpo de Cristo, não membros de uma igreja, de um sistema, igreja quando eu digo de uma placa denominacional, não porque frequentamos um templo, não, mas quando nos posicionamos como membros do corpo de Cristo, que vivemos por meio da vida de Cristo, depositando a nossa confiança na suficiência de Cristo Jesus, no amor de Deus, na graça de Deus, na sabedoria de Deus, na suficiência de Cristo Jesus. Quando vivemos assim, aí a igreja avança. O corpo de Cristo avança, assim como avançou a igreja primitiva, assim como avançou a igreja em meio às grandes perseguições que a igreja sofreu no meio da era que é tida como um tempo negro ali na idade medieval, em que não existia denominações, mas existiam homens e mulheres tementes a Deus, com um coração que tinham entendido o que era realmente o verdadeiro evangelho, o manifestar a vida de Cristo, o viver por meio da vida de Cristo para manifestar essa vida. Que eu e você possamos viver assim, que eu e você possamos romper com todo tipo de ensino que anula a palavra de Deus, anula o poder do evangelho por causa de tradições humanas. Que eu e você rompamos com tudo isso em nome de Jesus. Vamos de fato viver a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos dá coragem. Senhor, para que mais e mais nós possamos nos posicionar como filhos de Deus que nós somos. Pai, nós não queremos viver alienados somente num sistema eclesiástico humano. Nós não queremos viver manipulados por homens. Pai, nós queremos nos sujeitar a Ti. Nós não queremos anular a Tua palavra, o poder do Teu evangelho por causa de tradições meramente humanas. Não, Senhor, nós queremos avançar em vida de Cristo. Foi uma vida completa que o Senhor conquistou para nós e nós queremos viver essa vida. Queremos manifestar essa vida. Como o Senhor Jesus disse, do nosso interior fluiriam rios de água viva. É assim que nós queremos viver, fluindo rios de água viva através de nós, Pai, gerando cura nas pessoas ao nosso redor, dando alegria para as pessoas ao nosso redor, que as pessoas se sintam motivadas simplesmente por estarem ao nosso lado, que as pessoas se sintam atraídas por nós, não por causa de quem nós somos, ou por causa do que nós fazemos, mas por causa da Tua presença, da Tua vida fluindo em nós e através de nós. Que as pessoas queiram essa vida, ao olhar para nós, que elas se sintam impactadas, Pai. Senhor, eu oro para que nós tenhamos ousadia de romper com os limites, de romper com os sistemas, de romper com doutrinas meramente humanas e possamos de fato viver o evangelho da graça de Deus. Evangelho que cura, que liberta, que restaura, que salva, que dá paz, dá alegria. Senhor, porque o Teu reino é justiça, é paz, é alegria. E nós queremos viver tudo isso e transmitir tudo isso, Pai.
dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na rua, no mercado, aonde nós estivermos, Pai. Nós queremos liberar essa vida, manifestar essa vida, Senhor. Nos ajuda a vivermos assim, nos dá ousadia para nos posicionarmos como filhos amados de Deus que nós somos, Pai. Como seus representantes aqui nessa terra. Que eu e os meus irmãos entendamos o viver no Espírito e pelo Espírito. E que nós possamos viver assim, no Espírito e pelo Espírito, para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.